Olá, tributos, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, sobre o Setembro Amarelo, depressão e a mãe da Katniss. Bom, pessoal, como vocês sabem, estamos no Setembro Amarelo e eu sempre tento trazer os temas aqui todos focados em Jogos Vorazes, então eu queria muito falar pra vocês um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, só que com a temática de Jogos Vorazes por trás. Então eu escolhi falar hoje sobre a mãe da Katniss. Eu não vou falar sobre o suicídio em si, eu vou falar sobre a depressão, que é uma das maiores causas que levam as pessoas ao suicídio. E para isso eu vou falar sobre um caso assim que não usam essa palavra no livro, depressão, mas diante de todos os sintomas, nós sabemos que a mãe da Katniss teve depressão. Então vamos lá primeiro saber um pouquinho mais sobre a mãe da Katniss, a senhora Everdeen. Bom, ela era da parte nobre do Distrito 12, ela era filha de comerciantes, ela trabalhava no Boticário, eles eram donos do Boticário. Pra quem não sabe, nos livros de Jogos Vorazes, o Boticário é um lugar onde eles fazem remédios com base em ervas medicinais e também atendem as pessoas, eles são curandeiros. No Distrito 12 você não tem acesso à saúde, assim, pouquíssimas pessoas conseguem pagar o médico, então a única opção que eles têm é ir até esses curandeiros, irem até o Boticário para conseguir se tratar de alguma forma. Tudo é feito muito à base de ervas medicinais, eles não têm tecnologia, não têm os remédios que a capital tem, então é uma situação meio precária, mas é a única situação que eles têm a recorrer quando eles estão doentes ou feridos. Uma curiosidade também é que foi por conta de ficar todos esses anos no Boticário que a mãe da Katniss sabe cuidar das pessoas e cuida dos doentes do 12. Mas como eu disse pra vocês, a situação é bem precária e quando o Gale ele é açoitado, a Katniss pergunta o que a mãe dela fazia com as pessoas que eram açoitadas no calor. Porque assim, ela fala que bom que foi no inverno porque eles tinham o gelo, a neve, pra colocar nas costas dele. E aí a mãe da Katniss diz que o que ela fazia no calor era só afastar as moscas até que a pessoa morresse, porque, tipo, não tinha o que fazer. Então, pra vocês terem noção de como o acesso à saúde era muito precário no Distrito 12. Então, ela trabalhava no Boticário e foi através do Boticário que ela conheceu o pai da Katniss. O pai da Katniss, ele sempre entrou na floresta, sempre caçou e sempre colhia essas ervas medicinais e levava pro boticário para eles usarem para fazer os remédios. Então foi através disso que ele começou a conhecer a mãe da Katniss e os dois se apaixonaram e casaram-se. A Katniss até comenta que a mãe dela deveria amar muito o seu pai, porque para ela abandonar o comércio, abandonar a parte rica do Distrito 12 para morar na costura, ela deveria estar muito apaixonada por ele. Em Jogos Vorazes, nos livros, a gente sabe também que o pai do Peeta, ele fala que era para os dois terem namorado, o pai do Peeta e a mãe da Katniss, só que ela se apaixonou por esse moço que trabalhava nas minas e que morava na costura, e o Peeta até pergunta, nossa, por que ela ia escolher ficar com ele e não ficar com o senhor? Porque, tipo assim, a vida que o senhor podia dar pra ela é bem melhor do que a situação que o atual marido dela pode dar. E aí ele fala que porque meu filho, quando ele canta, até os pássaros param pra ouvi-lo. Então, isso foi uma coisa que marcou muito o Peeta, e até uma vez quando o pai da Katniss vai na padaria e ele tá cantando, o Peeta fica quietinho assim, ouvindo pra ver se os pássaros param mesmo para ouvi-lo. E então, é legal a gente saber dessa parte, ela poderia ter casado com o pai do Peeta, e inclusive é nessa cena, quando o pai dele conta essa história, que o Peeta vê a Katniss pela primeira vez. Então, os dois se casam, ela vai morar na costura, leva algumas coisas do Boticário com ela, mas abandona completamente aquela vida. E eles têm a Prim e a Katniss, e como eu disse, os dois eram muito apaixonados, até que o pai da Katniss morre naquela explosão na mina de carvão, e ela perde o amor da vida dela. Depois desse incidente, como vocês sabem, a Katniss, a família da Katniss, recebe uma quantia em dinheiro que iam sustentar eles por um tempo e depois a mãe da Katniss deveria arrumar um emprego.
Só que isso nunca aconteceu tão logo. A mãe da Katniss entra em depressão profunda, não consegue levantar pra fazer nada, então ela não consegue arrumar um emprego e a Katniss assume a família com menos de 12 anos. Ela tinha 11 anos quando ela assume a família dela, quando ela assume a responsabilidade de cuidar da família dela. Então, pra adentrar nesse assunto da depressão da mãe da Katniss e da Katniss sustentar a família, eu fiz uma enquete, não tive muitas respostas, tive 21 no total, e eu fiz só 2 perguntas, que foi: você gosta da mãe da Katniss, senhora Everdeen? E tinha a opção sim, não, sou indiferente. Sou indiferente teve a maior parte dos votos, tendo 57,1%. E a próxima pergunta foi: você acha que a senhora Everdeen é culpada por a Katniss ter que sustentar a família, mesmo sendo tão nova? E a maioria das pessoas responderam que não, com 61,9% dos votos. Eu achei essa enquete bem interessante, porque eu achava que muita gente culpava a mãe da Katniss. Eu mesma, quando eu li a primeira vez o livro, eu culpava muito a mãe da Katniss por tudo que aconteceu, por ela não ter sustentado a família dela. Eu era muito novinha também quando eu li Jogos Vorazes pela primeira vez. Eu tinha de 11 para 12 anos, então eu não entendia muito bem o que a mãe da Katniss tinha, e eu acabava ficando com a impressão da Katniss, porque a Katniss não se dá muito bem com a mãe dela, exatamente também por não entender o que a mãe dela tinha e o que a mãe dela passava. Ela tinha 11 anos e não estava entendendo por que a mãe dela ficava deitada sem fazer nada enquanto via as 2 filhas morrendo de fome. Então, aí eu falo um pouco sobre a minha hipocrisia, porque durante um tempo eu culpava muito a mãe da Katniss. Eu ficava falando: mulher, por que você não levanta da cama e vai cuidar das suas filhas? Elas estão morrendo. A sua filha não tem que ter esse cargo de cuidar da família e você ficar aí. E ao mesmo tempo eu ficava falando que depressão é uma doença, que a gente tem que tratar com seriedade. Até que um momento eu parei para refletir e fiquei pensando: por que eu fico fazendo esse discurso e eu culpo tanto a mãe da Katniss? E aí sim eu comecei a entender a personagem. Gente, a mãe da Katniss, como eu já disse, ela teve depressão profunda. E como eu já disse, depressão é uma doença. Não adianta você falar: vai lá, levanta da cama e vai fazer suas coisas. Não é assim que funciona. Mesma coisa, a pessoa tá passando mal, tá, sei lá, com gripe, com pneumonia, com embolia, com Covid. Você não vai ficar falando: vai lá, levanta e vai fazer suas coisas. É a mesma coisa com a mãe da Katniss. Ela tava em depressão profunda. E pra vocês terem uma noção do quão profundo é isso, elas ficavam vários dias sem comer. Teve uma época que elas ficaram muitos dias sem comer. E a Katniss tinha certeza de que ela ia morrer. Porque assim, ela tava muito fraca. E aí até nessa cena do pão, que o Peeta joga o pão pra ela senta naquela árvore, gente, pra morrer. Porque ela tá muito fraca, faz dias que ela não come. E ela tem certeza que ela vai morrer ali, porque ela não vai conseguir alimento. Mas o Peeta dá o pão pra ela. Então assim, elas passaram por períodos onde elas ficavam muito tempo sem comer. E mesmo assim, quando a Katniss voltava com comida pra casa, ela e a Prim tinham que praticamente arrastar a mãe dela pra fora da cama, pra levantar, pra conseguir comer alguma coisa. Agora pensa, você fica vários dias sem comer. A sua primeira reação quando chega a comida na sua casa é sair correndo e devorar a comida. Mas a mãe da Katniss estava tão mal, estava tão doente, que ela não conseguia nem levantar. Ela não tinha força para levantar da cama para comer, estando, tipo, dias sem comer. Então isso é só para vocês terem uma noção de quão mal estava a mãe dela. E eu fiquei pensando nisso, e a gente não pode culpar a mãe dela, gente. Não era culpa da mãe dela. A mãe dela não escolheu estar doente. E a mesma coisa se ela tivesse com qualquer outra doença física, vamos supor. Como eu já disse, gripada, com pneumonia, enfim, com qualquer outra doença, a gente não ia ficar culpando ela, falando assim: nossa, meu Deus do céu, por que foi que você ficou doente? Você não pode ficar doente, você tem que cuidar das suas filhas. Não, a gente ia ficar com pena da Katniss ter que estar naquela situação, como nós temos, assim, ficando revoltados dela ter que estar naquela situação, mas sem jogar essa culpa na mãe dela. E então a gente tem que entender isso: a mãe dela estava doente. E eu achei isso bem interessante, porque algumas pessoas debateram esse ponto comigo, de entenderem que a culpa não era da mãe dela, mas que era uma consequência. Tipo, a Katniss teve que assumir a família como uma consequência da mãe dela ter que ficar doente. Eu entendo esse ponto de vista,
foi uma consequência, assim como seria uma consequência se ela tivesse qualquer outra doença, mas nesse caso também entendo que é uma consequência, e a maior consequência por trás disso é do sistema extremamente injusto que eles viviam, porque eles não tinham acesso à saúde, eles não tinham acesso a psicólogo, psiquiatra, não tinham acesso a remédio nenhum. Então, assim, se a mãe da Katniss tivesse tido o acolhimento bem antes, tivesse ajuda de psicólogos, psiquiatras, se a família da Katniss tivesse algum apoio para elas conseguirem se sustentar, tivessem, sei lá, alguma bolsa, uma cesta básica, qualquer coisa do tipo, se o governo tivesse interessado na população, interessado em dar esse apoio, ela não precisava passar por essa situação. Elas não viveriam nas melhores situações do mundo, né? Mas a Katniss não ia precisar, tão nova, ter que assumir a família. Então, apesar de entender que é uma consequência da mãe dela ter ficado doente, eu também entendo que a consequência maior por trás de tudo isso é o sistema extremamente injusto que eles viviam, onde a pessoa não tem o acesso a nada, onde quando a pessoa tá machucada, a opção que você tem é afastar a mosca e esperar a pessoa morrer, porque você não tem acesso a mais nada. Gente, depois de um tempo, a mãe da Katniss, ela consegue se tratar. Não me pergunte como, porque eu não sei. Só que em Jogos Vorazes, quando a Katniss vai pros jogos, ela começa a culpar a mãe dela, começa a falar, olha, você não pode se ausentar dessa vez, porque eu não vou estar lá. Aí a mãe da Katniss falou, olha, eu sei, eu não consegui evitar. Ela fala, mas agora dessa vez você vai ter que evitar, eu não vou mais estar lá, você não pode mais fazer isso, não sei o quê. E a mãe da Katniss repreende ela e fala, olha, escuta aqui. Eu tô parafraseando, gente, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Escuta aqui, eu estava doente e se eu tivesse acesso aos medicamentos que eu tenho hoje, eu poderia ter me tratado, não ficaria tanto tempo daquele jeito que eu fiquei. Então ela se tratou de alguma forma, eu não sei que medicamento é esse que ela fala, mas eu acredito que seja algum medicamento caseiro, com ervas medicinais, porque assim, como eu disse, eles não tinham acesso a remédios e tudo mais, então eu acho que não era nada muito elaborado. Então, por isso também eu acredito que a mãe da Katniss demorou tanto pra conseguir ter alguma evolução, alguma melhora, porque assim, elas não tinham acesso a nada praticamente. Se elas tivessem acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, a um tratamento, provavelmente isso melhoraria muito. Ela poderia ter uma evolução bem mais rápida do que ela teve. Mas ela não conseguia nem entender direito o que ela tinha, muito menos saber como se tratar sozinha. Então ela tinha que entender todo aquele quadro sozinha. Tudo que estava acontecendo com ela, já estando doente, ela tinha que entender por que ela estava doente, tinha que entender todo o quadro, tinha que entender o que ela tinha que fazer. Então, até isso acontecer, gente, demora. Então, ela consegue ter uma evolução, ela volta a cuidar dos doentes, mas isso depois de um longo período de tempo, não é tão rápido assim. E a gente entende por quê, né, gente? Não tinha acesso a nada. Bom, Nicole, então quando elas tiveram acesso a médicos, o Distrito 12, pelo menos o que restou dele, teve acesso a médicos no Distrito 13. Lá eles tinham médicos, tinham até psiquiatras. Inclusive a Joana se passa com um psiquiatra, ela começa a ter consultas com ele, porque ela vem bem traumatizada da capital e a gente entende completamente. Gente, Joana jogava água nela e depois dava um choque nela. Então ela ficou muito traumatizada. Inclusive ela não consegue mais tomar banho. Então ela começa a se consultar com esse psiquiatra e ele começa a tentar ter alguma melhora com ela. Ela acaba ficando viciada um pouco em morfina, mas eles conseguem ter acesso a médicos. A Katniss também passa com um médico depois que acaba toda a guerra. E então é só assim que eles têm acesso a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, só quando eles vão pro 13 e depois quando acaba a guerra eles também têm acesso aos médicos da capital. Nicole, por que você tá falando tudo isso? Primeiro, para vocês entenderem como a depressão é séria, uma doença séria, o estado que a mãe da Katniss ficou, e também para vocês entenderem o quanto é importante a gente buscar ajuda profissional quando nós temos a chance de fazer isso. E no caso, não vivemos em Panem, nós temos condições de buscar ajuda, e é por isso que eu tô falando tudo isso e dei todo esse contexto. Primeiro, pra gente perceber o quanto é séria a depressão, e segundo, pra gente entender o quanto melhoraria o quadro da mãe da Katniss se ela tivesse tido ajuda de profissionais, se ela tivesse tido acesso a medicamentos antes, né? Antes dela ter que dar conta de tudo aquilo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Pessoal, a cada 40 segundos no mundo alguém se suicida. Então, enquanto eu tô gravando esse vídeo, enquanto você aí da sua casa, o lugar onde você estiver, está assistindo, várias pessoas já se mataram.
Gente, isso é muito sério. A gente precisa começar a tratar com mais seriedade esse assunto, com mais seriedade a depressão, porque tem muita gente morrendo e a gente não pode achar isso normal. No livro, a gente também tem um caso de uma tentativa de suicídio, felizmente não é bem sucedida. A Katniss, ela tenta se matar no final de A Esperança e que bom que ela não conseguiu, porque assim, felizmente foi mal sucedida, ela tenta, mas ela não consegue. E aí ela volta pro Distrito 12 com o Hammett e eles ficam morando lá. A Katniss volta pro Distrito 12 e quando ela volta, ela fica em estado catatônico. Ela fica somente sentada numa cadeira e não sai de lá pra nada, fica só lá. Ela tem dessa vez apoio psicológico, ela tem um médico da capital que estava cuidando dela na capital, depois da guerra. E aí ele ligava pra ela e tentava ajudar ela. E aí depois de um tempo ela conseguiu sair pra caçar. E o Pita voltou pro 12 também. E ele ficou mais tempo na capital porque ele teve que ficar mais tempo no hospital. Ele também ficou queimado naquele incidente das bombas, então ele fica mais tempo no hospital do que a Katniss. Ele demora mais pra ter alta. E ele volta pro 12, e depois que ele volta pro 12, um começa a apoiar o outro também. E o Hammett também entra nessa e fica com os três lá, um tentando ajudar o outro. Por que eu tô falando deles se apoiando? Porque eu sei que talvez você que tá assistindo esse vídeo, você pode estar com depressão. Você pode estar pensando em suicídio. E eu sei que quando você tá nessa situação, você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas eu queria dizer que, já que a maioria aqui deve ser fã de Jogos Vorazes, eu vou usar exemplos de Jogos Vorazes. E eu queria dizer que a Katniss, ela também não via uma saída. Ela também achava que ela nunca iria ter qualquer melhora. E ela consegue, gente, ela consegue melhorar. E ela consegue até ter filhos, que era um medo muito grande que ela tem. Ela tinha muito medo de ter um filho e colocar ele naquele mundo injusto que ela vivia. E depois de todos os traumas que ela teve, esse medo aumentou. Mas depois de um tempo ela consegue superar esse medo. Ela consegue ter o filho, ela consegue ter um casamento com o Pita. E um sempre apoiando o outro. E é por isso que eu tô falando pra vocês isso. Eu sei que vocês são fãs de Jogos Vorazes. E se você tá nessa situação, eu quero dizer que existe uma luz no fim do túnel. Existe uma chance de recomeçar. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é difícil pensar nisso agora. Eu sei que é, assim, desolador. Mas eu quero dizer que você é muito, muito, muito forte. Assim como os personagens da saga. Eu sei que os personagens são extremamente humanos e os sentimentos deles também. Por isso eu tô usando eles de exemplo. Você é extremamente forte porque você tá vivo até hoje, você tá aqui me assistindo. Eu sei que deve ser difícil você acordar todos os dias sem vontade de viver, mas você tá conseguindo lutar todos os dias, e isso é de uma força, de uma coragem imensa. Então, se você tá pensando em suicídio, eu peço assim, com muita importância e com muita urgência, que você busque ajuda. Você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida, o número é 188. Você também pode entrar no site deles, que vão ter pessoas lá para conversar com vocês. Vocês podem entrar no chat, mandar e-mail, ligar. E se você tem alguém com quem conversar, algum amigo que você confie, fale com ele. Eu sei que a depressão, eu sei que o suicídio ainda é um pouco de tabu na nossa sociedade, infelizmente, e que isso dificulta muito vocês terem voz, vocês conseguirem desabafar. Mas eu quero que vocês saibam que não há vergonha nenhuma em estar com depressão. Isso é uma doença, e assim como você não teria vergonha de falar que você está com gripe, você não precisa ter vergonha de falar que está com depressão. Fale com alguém que você confie. Não tenha medo de conversar, desabafe, procure um profissional. Gente, isso é de extrema importância. Como eu disse pra vocês, se a mãe da Katniss tivesse o acesso a um profissional, ela poderia ter uma melhora no quadro dela bem mais rápido. Então a gente deve sim procurar um médico, deve procurar um psiquiatra e um psicólogo. Eu queria dizer também que os homens são os que mais se suicidam e as mulheres são as que mais tentam. Eu sei que é muito difícil também para o homem desabafar e falar sobre ele estar com depressão, principalmente se ele viveu com uma criação em que falava sobre ele ficar dentro do estereótipo de
do masculino que nós temos hoje, no estereótipo de macho, que não pode chorar, não pode expressar seus sentimentos, não pode mostrar nada. Mas, gente, isso não é ser humano, isso não é ser homem. Você não expressar os seus sentimentos, você não chorar, não poder falar sobre o que você está sentindo e demonstrar apenas que você não sente nada, isso é coisa pra robô. Isso é coisa não é pra gente humana. Então, se você é homem, tem vergonha de falar exatamente por isso, porque você foi acostumado com essa ideia de que o homem não chora, de que o homem não mostra seus sentimentos, não tenha medo de conversar, não tenha medo de falar o que você está sentindo e não tenha medo de procurar ajuda. Você está com uma doença e você precisa de ajuda, como qualquer outro. Então não tem vergonha nenhuma nisso. Você procure alguém, como eu já disse, de confiança e fale com essa pessoa, vá a um profissional e converse e cuide-se. Cuide de você, cuide da sua saúde. Saúde mental é primordial, então não tenha vergonha. Agora eu vou falar pra você que tem um amigo que te procurou, que tá tentando, que tá com depressão, que tá com pensamentos suicidas e que foi atrás de você em busca de ajuda. Primeiramente, você não é psicólogo, você não é psiquiatra. Talvez você seja, não sei a profissão que você exerce. Mas se você não for, gente, sempre indique a pessoa a procurar um psicólogo, um psiquiatra. É importante ela recorrer à ajuda a uma pessoa próxima, mas é importante você ter consciência de que você não é um psicólogo, você não é um psiquiatra. E qualquer coisa que você falar, assim, por mais que você esteja ajudando, pode piorar muito. Então, assim, escute o que a pessoa tem pra falar. Não venha com conversinha de tipo, nossa, eu também já fiquei triste. Gente, tristeza e depressão são diferentes. Tem até um vídeo sobre isso, eu posso deixar aqui na descrição. Então olha a descrição do vídeo. Mas são coisas diferentes, então não fica julgando a pessoa, não fica falando que entende porque você já esteve triste. Não fique falando que tipo, nossa, mas isso é besteira, porque não é. E tente ajudar essa pessoa. Se precisar, fala, nossa, eu vou com você num centro de valorização da vida, ou eu vou com você no psicólogo, eu vou com você no médico, mas eu vou te ajudar. Se precisar, ó, pode contar comigo, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou com você nas consultas, enfim, ajude da forma que for preciso, mas tome muito cuidado com o que você vai falar e sempre incentive a procurar um especialista, porque a gente não é especialista, embora a gente esteja querendo ajudar. Então é muito importante você ter essa consciência para conseguir ajudar da melhor forma possível a pessoa que você ama. Agora, mais uma informação muito importante para vocês é que o Centro de Valorização da Vida aceita voluntários. Então, se você é maior de 18 anos e tem pelo menos 4 horas e meia livres durante a semana, você pode se voluntariar. Lá eles vão passar um treinamento para você saber o que falar com essas pessoas que vão buscar ajuda, o que é muito importante, como eu já disse. E você pode se voluntariar, se você tem interesse, se você quer ajudar outras pessoas, você pode entrar no site deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e você pode se voluntariar. Quase acabando o vídeo, mas uma coisa que eu quero falar é que a sua vida importa muito. Se você tá com depressão, talvez você não veja uma luz no fim do túnel, como eu já disse, você não veja uma melhora, mas eu quero falar que existe um dente de leão. E quem leu Jogos Vorazes sabe que o Dente de Leão é algo muito simbólico no livro. A Katniss, ela vê o Dente de Leão depois de passar por um tempo muito difícil com a sua família, delas não terem comida e tudo mais. Quando ela vê o Dente de Leão, ela lembra de todo o tempo que ela passou com o pai na floresta e ela percebe que ela pode sustentar a família dela, caçando e tudo mais. E isso dá uma esperança gritante pra Katniss depois de passar por toda aquela turbulência, achar que, tipo assim, elas iam morrer, ela tem essa esperança. E aí eu vou ler um trecho do livro pra vocês, da Esperança, falando sobre o Dente de Leão. Talvez vocês gostem. O que necessito é de um dente de leão na primavera. O amarelo brilhante que significa renascimento em vez de destruição. A promessa de que a vida pode continuar, não importa o quão terrível foram nossas perdas. Que pode ser bom novamente. Então, assim, depois de tudo que ela passou, ela ainda fala sobre o dente de leão. E eu quero dizer que na sua vida pode ter um dente de leão. E eu quero que você pense nisso e você busque ajuda. Porque, assim, apesar de a gente não conseguir ver isso, e apesar de, se você tá nessa situação, talvez você não consiga ver isso, existe um dente de leão. E você pode procurar ajuda para conseguir encontrá-lo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado também quem precisa de ajuda e ajudar quem está precisando ajudar outra pessoa também.
Então, é isso. Se você gostou, como sempre, se inscreva, comente, curte, manda pro seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. E é isso. Um beijo, fiquem bem e que a sorte esteja sempre ao seu favor. E, por favor, procure ajuda.